Beleza. Tá. Então, assim, galera, o Igor pediu para eu falar um pouquinho sobre uma metodologia, na verdade, que fala de desenvolvimento de atletas a longo prazo. Eu já vou dar minha opinião antes, porque não é o que eu acredito 100% numa metodologia. Eu acho que tem que integrar mais outras coisas, né? Mais conhecimento e mais leitura em cima. Não existe nada que é 100% perfeito. Então, eu gosto bastante dessa metodologia, mas eu ainda acho que tem coisas a melhorar e tem coisas a evoluir, tá? Então, essa metodologia chama-se desenvolvimento de atleta a longo prazo, né? Que visa pegar a pessoa o atleta da sua iniciação até após a sua parada com a... Oi. A internet deu uma quebrada aí, peraí. Tá. Se vê que vai gravar, vai pesar, cara, então deixa. Não é isso não, cara. Acho que minha internet que deu uma... Ontem aconteceu igual o Wi-Fi aqui que dá umas pipocadas de vez em quando. Então, assim, ó, o desenvolvimento do atleta a longo prazo passa não só pelo desenvolvimento em si, lá desde a infância, mas até que esse cara continue praticando atividade física posteriormente à sua parada de trabalho, de ele jogar, né? Então, que isso aconteça... agora sim, vamos ver se anda esse negócio. Aê. Tá. A ideia dessa metodologia é fazer com que o atleta, a gente desenvolva esse cara para que ele tenha uma longevidade esportiva maior e também que a gente consiga que esse cara, ao término da sua carreira, ele continue praticando atividade física. Então, essa é a ideia do desenvolvimento de atleta a longo prazo, né? Então, ele levanta alguns pontos importantes que eu acho que talvez a gente peque aí já desde o começo da iniciação, né? Quando a gente fala de iniciação esportiva. Então, a primeira coisa, aqui no Brasil, a gente tem uma mania de querer se promover em cima de atleta. Então, o treinador de formação não é para se promover em cima do atleta. Então, a gente tem que ensinar esse moleque a ganhar, só que, por outro lado, eu também não posso deixar que isso seja de curto prazo. Então, esse desenvolvimento tem que ser lá desde pequeno, e tem uma metodologia para isso, eu vou falar um pouquinho para vocês hoje, e vai, não com o objetivo de ganhar os jogos em si, que isso seja depois, que ele acostume a vencer, claro, a gente quer isso, mas que não seja o principal objetivo nosso a vitória, tá? Então, no futebol e futsal isso é muito cobrado, a gente tem que tirar um pouquinho isso da cabeça, né? Então, o segundo ponto... Opa, achei que tinha cortado aqui. O segundo ponto é que esses atletas, independente dos seus talentos e motivações, que a gente sabe que nem todas as pessoas que vão começar treinando com a gente vão terminar treinando, jogando em alto nível, né? Isso é uma pirâmide, já vou mostrar para vocês, que vão alcançar o seu potencial atlético. Não a gente não pode deixar que todo mundo pense que vai alcançar esse potencial atlético, mas também a gente não pode descartar esses caras, tá? A gente precisa desses caras treinando para o segundo objetivo, que é não desempenho esportivo, mas que ele seja uma pessoa ativa o resto da vida dele, tá? Galera, deixa eu só mudar minha forma de ver aqui, que eu não consigo ver vocês, eu acho um saco da aula assim.
Acho que agora vai. Vamos lá. Tá, então, eu peguei esse cara de exemplo, são 2 exemplos, né? Esse e o Ganso. Fabio, só te falar uma coisa, não sei se para os outros está aparecendo, mas para mim não está aparecendo a apresentação aqui, cara. Não sei se está apresentando aí. Estou apresentando aqui. Aqui também não. Aqui não está Não tá aparecendo aparecendo nada. não, professor. Espera aí, deixa eu ver por que aqui. Eu acho que a hora que cair, né? Agora sim, agora foi. Tá, beleza. Obrigado, gente. Então, assim, ó, esses 2 caras, eles têm uma carreira esportiva bem distinta. O Neymar, se vocês pararem para observar, é um cara que não fica muito tempo sem jogar por conta de lesão. Ele não se lesiona muito. Já o Ganso é um cara que se lesiona muito e fica muito tempo sem jogar. Então, ele joga uma partida, fica 2 fora. Joga 2 partidas, fica 3 fora. Eles têm mais ou menos a mesma idade, mas, ao meu ver, o que acontece na carreira dos 2? O Neymar foi um cara muito mais bem preparado. Eu vou mostrar para vocês as janelas de oportunidade daqui a pouco de treinamento. Vocês vão ver que a gente pode começar a força. Fabiano e eu estávamos conversando sobre isso. A gente pode começar a treinar força lá com 3, 4 anos. Você não precisa esperar o cara chegar com 12 anos para começar a treinar força, com 18 anos, como a galera costuma dizer. Então, a força ela é treinada desde pequenininho, tá? Então, o treinamento de força em si, desde que seja feito desde de pequenininho, que você consiga aproveitar todas essa oportunidade, serve como profilaxia, é uma prevenção de lesão, né? A gente pode trabalhar a força agora? Pode e deve, mas lá atrás a gente pode também, que vai deixar essa criança mais forte no futuro e ela vai ter uma maior longevidade esportiva, tá? Então, são 3 objetivos básicos do desenvolvimento de atleta a longo prazo, que é ele chama de alfabetização física, esse é o termo que ele usa, tá? Que é ensinar esse cara a fazer a parte física dele, tá? Física que eu digo desde habilidades, né? Equilíbrio, salto, arremesso, recepção, tudo isso, tá? Quando eu consigo essa primeira parte, eu também tenho um aumento do desempenho. Cuidado, desempenho não significa só aquele cara que chega no alto desempenho, tá? O desempenho pode ser o desempenho desse cara, né? Os atletas que a gente tem, que a gente sabe que não vai jogar no alto nível, mas que tem o desempenho deles, tá? E, por fim, uma participação esportiva de longo prazo. De novo, no alto desempenho, disputando Olimpíada, disputando Mundial, não necessariamente, porque esse cara tem a vida dele ativa, tá? Então, esse é a base que ele tem, que o autor coloca para a gente chegar numa longevidade esportiva maior, tá? Então, quem começou com essa história foi esse autor aqui, em 1990. Já tem várias coisas novas saindo, vários estudos. Alguns países como Inglaterra, Austrália, o próprio Canadá, Estados Unidos, utilizam essa metodologia como base, tá? Ela nasceu no Canadá, né? Por esse autor. E daí, ele levanta alguns pontos que ele considera importante. Primeiro, atrair pessoas para o esporte e retê-las. Cara, isso é uma grande dificuldade que a gente tem, né? Só que se eu estou pensando em alto nível, a ideia dessa conversa começou quando o Igor e eu conversamos sobre ter mais atletas mais bem preparados no adulto. Então, aonde que a gente vai ter mais atletas e mais bem preparados? Se a gente começar lá na base. Senão a gente não vai... Ou buscar fora, que daí já não é mais formação, né? Então, a pirâmide esportiva ela sempre vai funcionar dessa forma. Eu tenho uma grande base de pessoas que a gente chama de iniciação ou de lazer, tá? Essas pessoas, a ideia é que eu tenha uma maior retenção dessas pessoas para que na parte superior da pirâmide eu comece a formar equipes. Necessariamente equipes de competição? Ainda não.
Eu tenho que ter equipe que esteja jogando, né? Senão não tem sentido eu montar a equipe. Mas eu não preciso querer vencer, como eu disse anteriormente. Eu preciso formar essas pessoas para daí sim ter uma competição, tá? Então, eu, particularmente, eu sou um pouco contra as competições, o formato das competições são feitas. Por exemplo, se você pegar no futebol de campo, joga 11 moleque contra 11 moleque de 8 anos. A estrutura física desses moleques, se você dividir o tamanho deles pelo espaço do campo, você vai ver que ele vai pegar muito menos na bola. E por isso que o futsal é considerado como formação. Não é porque é o futsal, é porque é menos espaço. Então, isso é outra coisa que eu sou contra também. A formação, ela tem que ser específica. O cara que quer jogar no campo, ele tem que se formar no campo. Mas a formação do campo é muito ruim. Então, o que os caras fazem? Começam no futsal, porque o espaço é menor, só por causa disso. O jogo é mais rápido, por conta da bola, do espaço ser menor e da bola correr mais rápido. Mas ele perde a especificidade do campo, de jogar na grama, que a bola pinga mais. Então, tem vantagens e desvantagens aí. Talvez, se no campo diminuísse o campo, seria mais interessante. E, por fim, eu tenho alto rendimento. Então, eu não sei o percentual, né? Não tenho estudo sobre isso, mas, sei lá, de 1 milhão de pessoas que começam aqui, terminam 3 aqui jogando no alto rendimento, né? E daí, quanto mais para cima, mais a curva de Gauss lá, Rafinha e Pofo, que a gente comentou outro dia lá, né? Mais especial é esse cara, tá? Daí outro ponto que ele comenta é que a gente consiga identificar as lacunas do sistema utilizado e estabelecer um caminho claro para o atleta. O atleta tem que saber aonde é que ele vai e como que ele vai chegar lá. A gente tem que deixar claro. A vantagem da geração nova agora é que eles são muito mais esclarecidos e têm muito mais acesso à informação do que nós tínhamos. Então, é legal deixar claro para esse cara, e eu tenho boas experiências com isso, a forma, por que ele está fazendo aquilo e a forma aonde que ele pode chegar com isso daí, tá? Ele pede para que a gente forneça programas integrados. Já vou falar por que isso daí. Não adianta eu trabalhar só fisicamente, ou só tecnicamente, ou só taticamente. Nosso jogo não é assim. Isso é um conjunto de coisas, né? Você pegar Romário, quando foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, ele tinha 40 anos. Cara, o cara não corria mais que, sei lá, 5 quilômetros numa partida. Ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro. Vou dizer que esse cara não tem desempenho? Entende? Então, a gente tem que ver todas as variáveis possíveis para ter um atleta completo, tá? E, por fim, fornecer uma ferramenta de planejamento para otimizar o desempenho desse atleta. Então, eu quero o melhor desempenho que ele pode me dar, tá? Isso passa por biologia, por a parte física, por parte técnica, por parte mental, né? A gente está batendo muito na tecla com adulto agora de resiliência mental. Se o cara não tiver, ele não vai, porque o atleta de alto rendimento ele está em constante processo inflamatório no corpo. Então, ele está com dor, ele está descansando pouco. Cara, é o atleta. Esse é o esporte, a exigência do esporte hoje, tá? Depois ele fala sobre a regra dos 10 anos, tem naqueles 2 livros que eu indiquei lá no grupo. Então, essa regra dos 10 anos basicamente diz assim, cara, você tem que praticar muito tempo para você chegar lá. Diga, Igor, tá, teu áudio tá parado. Você ia falar alguma coisa? Não, era dos 10 anos, das 10 mil horas, né, de prática. 10 mil horas. Né? Isso aí. Então, se você não nasce com talento, você tem que praticar. Se você nasce com talento e você não pratica, não adianta nada também, né? O Oscar, tem uma história curiosa, o Galvão Bueno apelidou o Oscar de Mão Santa. E o Oscar odiava esse apelido. Ele falou assim, cara, que mão santa? Eu sou mão treinada. Eu arremesso mais de 1000 bolas. Depois do meu treinamento, eu arremesso mais de 1000 bolas. O cara vem falar que Deus abençoou a minha mão. Não foi isso que aconteceu. Eu tive um dom, né, que significa presente de Deus, mas se eu não treino isso, como é que eu faço? Eu vou ser um cara razoável.
Eu não vou ser excelente. Então, se a gente pegar os melhores atletas, eles têm o dom mais o treinamento. Não tem como dissociar essas coisas. E é bastante tempo. E daí esse cara, esse autor que criou essa metodologia, ele divide em etapas, e daí eu não vou entrar mais especificamente nisso, a gente pode marcar uma segunda vez para falar sobre isso, mas ele marca etapas do desenvolvimento dos atletas. Então, primeiro é iniciativo, né? Se a gente pegar as crianças de hoje comparado com a gente, principalmente os mais velhos que estão aqui, cara, a gente saía, subia em árvore, pular valeta, tudo que a molecada hoje não faz. Então, eles têm acesso ao tablet. Eu fico indignado com meu filho tem 12 agora. Esse iniciativo ele está falando antes, né? Lá por 3, 4 anos. Mas se você não der esse iniciativo para ele melhorar a coordenação motora grossa, coordenação motora fina, ele não vai chegar no alto desempenho, esquece. Tá? Então, esse cara, a gente tem que começar lá desde os 2, 3 anos. Né? E a gente não faz isso. A gente não faz isso, porque a gente não tem escolinha para 2, 3 anos. Quando tem, o treinador quer posicionar os moleques, não sabe nem onde que tá, mas ele quer que o atleta dele faça o 2-2 lá. Depois, eu deixei essa em inglês porque eles fazem um trocadilho aqui, né? Fundamentals, que é os fundamentos, só que de maneira divertida. Eu não posso usar tecnicismo com esses moleques agora. Deixa ele se divertir, deixa ele aprender a jogar. Né? Tem que ser divertido, porque eu tenho que reter essa criança. Se for chato, o moleque não vai ficar comigo. Tá? Depois, ele fala assim, ó, a pessoa tem que aprender a treinar. Então, isso também é lá nos pequenininhos. Ele tem que aprender a treinar, ele tem que aprender a respeitar, ele tem que aprender por que ele faz determinadas coisas durante o treinamento. Depois, ele tem que treinar. A gente não ensina isso também. Eu achei bem curioso o que esse cara fala. Ele aprende a treinar e depois ele treina a treinar, porque se ele aprender e não treinar isso, ele não vai executar. Depois, aí sim ele treina para competir. Diga lá, Fabiano. Não sei se é só para mim, mas aqui só está aparecendo a tela inicial do slide. Puta merda, cara. As outras não tá aparecendo. Tá na tela do título ainda, professor. Agora trocou. Cara, vou mudar. Se não mudar, vocês me avisem, por gentileza. Teoricamente era para estar... Valeu. Deixa eu fazer assim, ó. Peraí. Eu acho que vai mudar agora. Então, ó, início ativo, fundamental, aprendendo a treinar, treinando para treinar e treinando para competir. Aí é o próximo passo, tá? Aí sim, nós estamos falando de alto rendimento, alto nível, né? Só que não são crianças aqui. Esses caras eles têm anos de preparação nesses 4 primeiros pontos para depois entrar em treinar para competir. Então, o que acontece que eu vejo muito nos adultos, né? Para mim, a gente não forma atleta no Brasil, a gente é péssimo em formar atleta, mas o que eu vejo nos adultos é que a gente pula uma série de etapas aqui, ó, e daí a gente vai cobrar do cara para ele competir, para ele ter gana de vencer. A gente não ensinou esse cara aqui atrás. E, cara, na nossa época, a vida nos ensinava mais fácil isso. Hoje não tem mais, tá? Então, é o nosso papel. A gente tem que aceitar isso. Não adianta ficar sendo saudosista e voltando lá atrás. Na minha época era assim, na minha época era assado. Não. Nós somos os professores e nós temos que mudar a metodologia de treinamento para formar mais atletas. Senão não vai acontecer. Tá? E, por fim, treinando para vencer. E daí, depois, o 7º aqui já é pós-carreira, que ele mantém a sua atividade física para o resto da vida. Tá? Geralmente, os atletas fazem isso, né? Geralmente, mas tem gente que não, e eu tenho que convencer esses caras que isso aqui é para a vida saudável deles depois. Tá? Então, até o número 6 aqui, e é o que a gente faz bem, né? Treina para competir, treina para vencer, mas essas primeiras 4 etapas aqui eu acho que a gente não faz bem. Então, a gente tem que pensar mais em como fazer isso daí
e utilizar isso das crianças com as crianças, tá? E daí tem duas... Diga lá, Igor. Só ali voltando nas etapas, né, que eu vejo muito assim o aprender a treinar, né? É o que a gente fala. Por exemplo, hoje tá frio pra caramba, tem treino lá, o Fabiano deu treino ontem lá, né? O meu filho não vai treinar porque tá frio. Não, cara, é compromisso. Tá me entendendo? É compromisso. O Gabardo não precisa me ligar todo dia de manhã e dizer, nossa, vem dar treino hoje aqui. Não, é compromisso. Por isso que a gente bate na tecla da mudança pegar a nossa realidade, né? Do sub-13 para frente ali, que pega o Amadeu 14, eles estão nesse ritmo, assim, eles estão aprendendo a treinar, né? E treinando, pegando essa rotina diária ainda. Eu vejo que os guris faltam bastante, tem os outros que já trilham o caminho, estão pegando mais essa essência, esse gosto, sabe? São passos pequenos, mas de pouquinho em pouquinho a gente consegue engrossar o caldo, né? Mas tem uma diferença muito grande disso aí e que pauta em outras coisas, né? Lá no início, que nem você falou, em vez do cara ensinar alguma situação, ele já vai ensinar o 2-2 direto, né? Em vez de ele ensinar o... Tá pulando etapa. Tá pulando etapa. Então, a gente está tendo essa possibilidade de tentar reorganizar, né? Porque como a gente tem uma mudança muito grande de atletas, dentro do nosso ambiente, para a nossa realidade, para que ele se adapte a isso, entende? Então, mas olha que curioso, né? Você falou em aprender a treinar. Esses caras que estão conosco lá no 20 e no adulto, eles não têm que aprender a treinar, eles já deviam ter feito isso antes. Eu acho que nem com o Fabiano, eu acho que é antes do Fabiano ainda. Só que ele só vai aprender a treinar se ele se divertir antes, cara. Isso é uma introdução lenta. Não adianta a gente pegar e falar assim, não, lá no adulto nós não vamos conseguir isso aqui mais, já passou a fase de fazer isso daí. Mas se a gente começa, né? Aqui, eu acho difícil a gente intervir também, porque aqui são mais os pais, né? São as crianças que vão estar com os pais. Para mim, de verdade, seria um sonho se a gente conseguisse começar a escolinha com 2, 3 anos, cara. E daí eu não estou falando de escolinha de futsal, eu estou falando de escolinha de esporte, para que ele aprenda as coisas básicas dos esportes, né? No futsal, eu uso o equilíbrio como eu uso no vôlei, como eu uso no basquete. Só que você não aprende isso lá na infância. O professor Fabiano dá aula em escola, ele sabe. Cara, as aulas de educação física são um lixo na escola. Os caras estão lá para ganhar dinheiro. Que é criançada, olha. Tá feio de dar aula para criançada, viu? Criança de 8, 9 anos não tem um mínimo de coordenação, um mínimo, não consegue pegar um lápis, não consegue segurar um negócio na mão. É aqui que eu digo, ó, se não tem esse início ativo, como é que ele vai ter coordenação? E se ele não se diverte, né? E aí entra uma outra coisa, né? Se ele não tem princípio ativo, tá tudo interligado. Como é que ele vai se divertir? Quem é que se diverte perdendo? Porque o moleque é ruim. Ele vai só passar raiva, cara. Ele não vai querer. Então, tudo isso aqui está interligado tanto daqui para lá quanto de lá para cá. Então, a gente tem que intervir de uma outra forma. A gente tem que conseguir que esse início ativo seja feito, cara. A gente tem que conseguir de alguma forma isso daí. Se não conseguir, nós vamos perder gente para cá, ó. E daí perde para cá e aquela pirâmide já era. Daí você não tem mais essa pirâmide. Daí, agora é para incitar mesmo as coisas legais que tem nesse método, tá? Então, eu separei meninos, né? Porque eu não sei se a gente treina meninas, mas eu tenho de meninas também. Essa janela de treinamento, de adaptação ao treinamento, tá? Então, ele diz aqui, ó, as habilidades, né? As habilidades, a estamina sistemas energéticos, as velocidades, a força, quando que você trabalha, né? Então, olha só, velocidade 2, velocidade 1 você trabalha antes do pico de crescimento.
PHV, pico de velocidade de crescimento. Velocidade 2 depois, eu já tenho as idades para vocês para mostrar, tá? Esse aqui só que está mais bonitinho da gente ver. E o que eu gosto de chamar atenção nesse gráfico aqui é o seguinte, ó. Você trabalha fisicamente, mas você trabalha mental e cognitivamente. O Igor chamou a atenção de um atleta, hoje não me lembro quem foi, o Igor falou assim, porra, o cara não consegue ver o lado que ele está atacando. Era um joguinho de 3 equipes. O Igor falou assim, o cara não sabe o lado que ele está atacando. Não. O Rafinha e o Igor estavam comentando sobre isso aí. Falei, cara, se eu não tenho um atleta inteligente, como é que ele vai jogar na velocidade que é o jogo de futsal hoje? O nosso jogo é de solução de problemas, tá? Quanto mais próximo a bola estiver, mais rápido é esse jogo. Quanto mais rápido, menos você de fora tem intervenção. Porque não dá tempo do cara pensar, ele não está nem prestando atenção em você. Ele tem que estar solucionando o problema. Com base em quê? Com base no que ele viu. Toda a solução do problema já está mapeada dentro do... Já tem as dicas do que vai acontecer dentro da própria quadra. Então, se ele não for cognitivamente rápido e inteligente, ele não vai jogar em alto nível. Não vai jogar. Futsal ele não joga. Tá? Desenvolvimento emocional. E aí é emocional geral mesmo. Tipo, emoção de amor, emoção de compaixão. O rugby, ele trabalha muito bem essas três. A gente pode se inspirar nisso, tá? Mas ele trabalha muito bem essas três. Cara, direto, esses caras estão trabalhando você ajudar pessoas, você ser leal, você não mentir. Então, são coisas que te ajudam para a vida, não é só no esporte, né? E, consequentemente, nós estávamos conversando, Igor e Rafinha, outro dia, sobre, isso tem no livro do All Blacks lá, sobre você escolher as pessoas melhores e não os atletas melhores. Porque as pessoas melhores, elas vão ser atletas melhores. Então, se o cara não arruma a cama dele, Cara, ele não arruma a cama dele. Que compromisso que esse cara vai ter no esporte? De vencer, de equipe. Então, no rugby, eles inverteram isso. Primeiro, eles vão nos caras bons. O cara que é má pessoa, ele não se cria no rugby. Nem como atleta, nem como treinador. E daí, quando esse cara termina a sua atividade profissional, que ele para de jogar, sabe quem contrata esse cara? Para ser CEO de grandes empresas na Europa. Porque esse cara foi evoluindo de todos os aspectos, não de um só. Tá? E para terminar, galera, eu acho que eu já até falei demais. Esse aqui é o mapão, resumo do que o desenvolvimento de atleta a longo prazo fala, tá? Então, 2 coisas que eu quero chamar a atenção. O primeiro deles é a idade biológica. Ele fala de idade cronológica aqui, mas idade biológica é diferente de idade cronológica e muitas vezes a gente não separa isso. Quer ver uma coisa? Você tem lá sub-14, né, Fabiano? Cara, você tem, desse sub-14, tem moleque que é forte que nem um cavalo, jogaria no 16, por exemplo, e tem moleque que mal joga no 12, no mesmo time. Só que como eles são separados por idade cronológica, isso prejudica o desenvolvimento desses atletas. Para competição tem que ser isso daí, né? E a segunda coisa que eu quero chamar a atenção é isso aqui, ó, que eu já falei no outro, mas vou falar novamente. O desenvolvimento não é só físico, não é só técnico, não é só tático. É físico, técnico, tático, mental, cognitivo, emocional. A gente tem que cuidar de todos esses aspectos, senão não vai dar boa, tá? E daí, voltando para cá, né? Depois para a gente falar em outro momento, mas aqui, ó, ele determina mais ou menos as idades de trabalho, ó, das meninas e dos meninos, né? Então, a velocidade dos meninos é trabalhada entre 7,5, mais ou menos, até 9 anos. Então, se você não trabalhar a velocidade nesta fase, você consegue trabalhar depois? Sim, mas ele vai ser rápido como seria se trabalhasse? Não. Essa é a questão. Então, a gente tem que aproveitar essas janelas de treinamento
tá? Para habilidades, ó, habilidades aí esportivas já, né? Capacidade aeróbica, força. Você tem que aproveitar essas janelas para deixar que esses caras atinjam o seu ápice esportivo. Senão não vai atingir. Vai ser um bom jogador? Vai, mas ele poderia ser melhor, não sei se fica claro isso, poderia ser melhor do que fosse se tivesse treinado nas fases específicas do que tinha que fazer. Tá? Galera, então é isso aí da apresentação. Agora, vamos bater papo, né? Que eu acho que é a melhor parte. Vou perguntar. Vou perguntar. Aí parece que eu sou professor, caralho. Oi, não é? Vai. Nem se for das janelas, né? Aham. Daí das faixas etárias. Existe para cada faixa etária uma capacidade física que é a ser trabalhado, ou você pode, que nem fosse fazer de forma integrada, entendeu? Que a gente está falando, pô, você pode trabalhar força com 3 anos de idade, claro, a criança ajuda a carregar alguma coisa, entendeu? Sobe e desce escada, enfim, para eles fazer força, né? Existe alguma situação assim que a gente possa trazer, claro, deve ter, né? Trazer para a nossa realidade hoje? A gente trabalha de base, começa com 10 anos. Então, aqui ele fala são as fases ótimas. Fase ótima significa que ele vai ter o melhor desenvolvimento. Então, a força, por exemplo, o melhor desenvolvimento, o mais rápido que ele vai conseguir melhorar é entre 16 e 18 anos. Tá? Só que força, vamos pegar as capacidades físicas. A força, para mim, tem que ser trabalhado desde sempre e para sempre. Tá? Mas já tem que chegar com uma condição, né? Isso aí que você está falando, nessa idade, e chegar numa condição para você poder ter um incremento significativo, isso, né? Sim, vamos pegar aí as idades aí de competição, né? Atual, né? Então, adulto, que seria teoricamente o ápice, eu tenho que ter 2 tipos de força, né? Que é força explosiva, potência, e força máxima. Por quê? Força máxima é profilaxia e a questão de eu aguentar o tranco. Eu estava explicando para o Chamon. O Chamon vem me procurar bastante. Falei, Chamon, sei lá, você tem 50 quilos. Você vai jogar comigo, por exemplo. Eu tenho o dobro do seu peso, tenho 100. Cara, eu levo muita vantagem sobre o Chamon, porque ele tem que fazer muito mais força para me deslocar do que eu tenho que fazer deslocar ele. Então, isso me gera mais capacidade física, né? A estamina que ele fala aqui, para eu aguentar mais tempo o jogo, porque ele vai ter um desgaste muito maior durante uma partida do que eu. Eu sendo mais forte, eu lesiono menos. Eu sendo mais potente, eu chuto a bola mais forte, eu corro mais rápido, eu chego antes na bola e tenho tendência de me lesionar menos, porque eu já cheguei antes na bola. Então, eu tenho que trabalhar isso tudo desde sempre. Então, potência, você não consegue trabalhar potência nessa idade aqui, até 12 anos aí, não consegue. A partir de 12, você vai começar a trabalhar. Potência diretamente, mas eu posso trabalhar, por exemplo, movimentos explosivos que vão ter uma adaptação neurofisiológica, não de força ainda, mas questão de mielinização dos motoneurônios, que vai fazer com que essa transmissão seja mais rápida de neuromuscular. E eu vou ser mais rápido, tá? Ele chama aqui de potência, talvez seja isso, mas de velocidade, talvez seja isso. Mas eu trabalharia desde pequenininho força e potência, com certeza, das duas, tá? Anaerobicamente e aerobicamente, esquece, não adianta trabalhar aqui, o que eles fazem é o suficiente, tá?
Aqui é isso mesmo, com certeza, né? Dos 11 em diante que ele vai melhorar a capacidade aeróbica. E a anaeróbica também. Se pegar, por exemplo, um moleque de 4, 5 anos, cara, você fala assim, ó, vamos fazer um pega-pega. E o moleque corre. Daqui a pouco ele para, deita no chão, 10 segundos depois o moleque levanta e está correndo de novo, na mesma intensidade. Então, por conta de massa muscular, por conta de enzimas e tal, a produção de lactato desse guri é pequena e ele é removido muito rápido. Então, cara, não adianta treinar isso agora, tá? Eu me preocuparia bastante com força, principalmente força máxima, exercícios explosivos, né? E coordenativos de velocidade aqui. E depois, até os 9 anos aqui, não especializaria no esporte. A partir dos 9, 10 anos aí, talvez, contando idade biológica, né, não cronológica, eu me preocuparia com especificidade do esporte. A partir dos 9, 10 anos aí eu começaria a me preocupar. Aí é o Greco, né? Iniciação Esportiva Universal. Quer ver? Ó, deixa eu só ver se acho aqui. Cara, vamos conversando aí. Nessa questão, estão me ouvindo? Sim. Nessa questão dos atletas que perderam as etapas iniciais, né? Que nem ali no adulto, no 20, no 18, se a gente pegar alguns estudos de caso, tem meninos que vieram desde o sub-7, mas tem meninos que começaram com 15, 16, num esporte com mais rendimento. Como que a gente pode fazer para otimizar daí ou para tentar buscar mais coisas, aumentando quantidade? Olha, eu vou dizer minha opinião, Rafinha. Não é que está certo ou não, tá? Essa é só a minha opinião. Sim. Eu acho que quem estuda muito isso é o... Deixa eu lembrar o nome dele agora. Tem desenvolvimento motor lá, da criança, adolescente. Vitor, me ajuda aí, você que está na faculdade, você vai lembrar desse livro, é clássico na Faculdade de Educação Física. Ele fala que a gente tem alguns movimentos que a gente não atinge o movimento especializado. Um exemplo, já viram um cara virando cambalhota, mas que não sabe virar cambalhota, ele vira meio de lado, assim, todo torto? Sim. Cara, você pode treinar esse cara, ele vai melhorar um pouco, mas não vai aprender a virar cambalhota de forma decente. Então, acho que é muito caso a caso, assim. O que eu acho que deve ser feito é inserção de jogos. Eu gosto muito de jogos reduzidos, aonde você obriga ele a resolver um problema que ele terá durante o jogo. Eu gosto muito de jogo assim. Eu não sou 100% contra, porque tem suas vantagens, mas eu sou contra, por exemplo, exercícios que você repete muitas vezes, mas sem ter a inserção do jogo. Porque, por exemplo, o método parcial lá, que você pé direito, pé esquerdo, pé direito, pé esquerdo, pé direito, pé esquerdo, pé direito, pé esquerdo. Beleza. E na hora de usar isso quando tem um cara na minha frente? Eu não sei usar. Então, eu trabalhei com um treinador recente no JEC lá, ele falava assim, o erro geralmente não é técnico, o erro é tático. Quando o Igor pede para passar a bola para frente do cara e não no cara, não para o lado, e ele toca para o lado, ele acerta o passe, mas é um passe inútil. Então, eu acho que, tecnicamente, os guris são bons. O problema é taticamente. Que horas que ele usa esse passe? O Igor chamou atenção várias vezes hoje no treino de da onde passar a bola, da onde estar posicionado, né? Eu vi uma hora lá, Igor. Você pegou o Renan lá, falou assim, Renan, não é aqui que eu quero você, é aqui, ó. Você está fazendo isso por algum motivo. Então, por que ele foi lá do outro lado? Ele saiu do centro de jogo, do expected goals que a gente estava falando lá. Ele foi lá para a lateral, cara. Ele diminui a chance de fazer gol dele. Mas por quê? Porque ele não sabe onde tem que se posicionar? Ele não pensou nisso? Por quê?
Para mim é erro tático, não é erro técnico. Então, eu acho que a gente melhoraria muito. Isso tem um preço a se pagar, porque demora mais, né? Mas eu acho que você consegue jogadores mais inteligentes jogando dessa forma, treinando dessa forma. Com treinos como vocês fazem lá, que tem que pensar muito rápido, tem que tomar decisão muito rápida. Eu acho que é isso que a gente tem que pensar assim no desenvolvimento dos atletas. Nós vamos formar atletas mais inteligentes, mas daí tem aquele outro custo, né, que lá atrás não foi feito isso, onde deveria ser feito. Então, a gente está correndo contra o tempo com esses moleques aí. Não sei se teria muita coisa a se fazer, entendeu? O perfil de trabalho do, vamos colocar, Rafinha, Amadeu, Fabiano e o meu, assim, que a gente está... Ele é dessa linha, assim, sabe? Tem o momento da repetição de gestos, né? Pautado na maneira de jogar, né? Mas a maior ênfase do trabalho é que o nosso jogo é de resolver problema, entendeu? Não, mas eu acho que é isso mesmo. Você pode fazer o gesto técnico lá, mas não pode ser o teu treino inteiro assim, né? O teu treino não. É o que vocês fazem. Ali eu vejo que vocês fazem isso daí. Para mim é isso daí. Mas tipo, tem a questão até que eu levantei mais assim para tentar ver como recuperar, porque tem a questão também que é o seguinte, né? A gente está em maio. Tem meninos que evoluíram muito dentro do que a gente está propondo. Tem meninos que evoluíram um pouco, não acompanharam a evolução dos principais. E tem cara que não conseguiu evoluir. É esses que mexem com a cabeça da gente. Como entrar no cara para fazer o cara evoluir? Eu não me preocuparia com isso, cara. Pelo que eu falei da pessoa não chegar a movimentos especializados, não conseguir mesmo, tá? Coordenativo dele mesmo. E tem uma outra questão que é o seguinte, ó, duas, né? Primeiro, 10 mil horas, cara. Se esse cara não treinar mais, esquece. Não adianta. Entendeu? Observa um treino. A gente treina o quê? 2 horas com bola. Não chega. Cara, dá 1 hora por dia. Sei lá, 1 hora por dia, mas esse cara, ele não tá treinando o tempo todo. A bola só tem uma bola, não tem 5. Então, esse cara toca na bola. Daqui quanto tempo ele toca de novo? Se você começar a dividir esse tempo, para chegar às 10 mil horas, cara, são anos. Então, eu acho que a gente não tem que se preocupar assim, não está evoluindo, né? Isso é uma coisa. Uma outra coisa. Existe uma... Mas, professor, desculpa interromper. Não, que isso, cara. Mas aí entra a questão da individualidade, né? Sim. Enquanto um vai receber o estímulo de uma maneira para conseguir desenvolver, esse que não está desenvolvendo talvez esteja recebendo o estímulo que para ele pode estar sendo o estímulo errado. Não entra nisso também? Sim, eu acho que sim, mas aí depende muito do professor. Eu falo aos meus alunos assim, cara, dar aula cansa pra cacete. É impossível humanamente o cara dar boa aula durante 6 horas no dia. Porque você tem que estar ligado o tempo todo no que os caras estão fazendo. É posição corporal, é a tomada de decisão, é taticamente, se esse cara está assimilando o que você está falando. Então, isso é nosso, a gente tem que estar observando. Mas não é uma coisa fácil de se fazer também. A gente tem que tentar encontrar isso, mas não é uma coisa fácil de fazer, né? Eu sempre me culpava durante as aulas na faculdade se o aluno não estava aprendendo. Eu achava que a culpa era minha. Sempre falava isso. Cara, como é que eu não estou conseguindo atingir esse cara? Por quê? O que eu estou fazendo de errado com esse cara aqui? Então, mas também a gente não pode, senão a gente vai enlouquecer. Eu acho que a gente tem que pensar nisso, sim, mas com cautela. Que às vezes o cara só não quer. Nós temos que identificar o que está acontecendo. Se esse cara não quer, esquece também. Não vai. Né? Mas assim, cara, o primeiro problema que eu acho é a quantidade de treinamento. Essa é a primeira. Ele não teve lá, Rafinha, esquece. Lá já foi. De um cara, treinador de rugby, falou assim,
o treino que você não fez, você nunca mais vai fazer. É idiota a frase, mas é isso. Esse cara já perdeu, ele nunca mais na vida recupera esse treino. E ele já não fez. Então, cara, e tem uma outra coisa também, além do que o professor Fabiano falou, que é o seguinte, ó. É curva de adaptação que chama. Para exemplificar bem assim, ó. Quem que vocês acham que melhoraria mais rápido a velocidade treinando? Eu ou Bolt? 1 mês de treinamento. Quem que fica mais rápido? Quem que melhora mais do que era? Você. Eu. Por quê? Porque eu sou pior que ele, cara. O cara já tá aqui, ó. Ele melhorar. E você para ele melhorar, ele tem que treinar. Eu, qualquer coisa que eu fizer, eu vou melhorar. Então, esses casos, Rafinha, pode ser assim, pô, esse cara já estava mais no ápice dele, isso é muito individual. E o outro não, cara, o outro tinha que melhorar. Pode ser idade biológica e cronológica, né? Um exemplo, ó. Moleque jogando... Lembra quando tinha gato? Que a molecada, que os caras colocavam gato jogar? É a coisa mais estúpida que se faz é colocar gato jogar. Porque você coloca um cara mais velho jogar com gente mais nova, menos experiente, que esse cara vai aprender. Agora, faz ao contrário, pra você ver. Pega um moleque mais novo, começa a jogar com o mais velho. Vê se ele não aprende pra caramba. Existem uns estudos que é assim, ó. De 3 irmãos, sabe quem que é o mais esperto fisicamente? O mais novo. Mais novo. Sabe por quê? Porque, imagina assim, ó. 8 anos, 6 anos, 4 anos. Cara, os 3 querem brincar. O mais rápido é o de 8, o segundo mais rápido é o de 6, e o de 4 se fudeu. Se for um pega-pega, ele não vai pegar ninguém nunca. E apanha sempre. E apanha sempre. E o que ele tem que ser? Mais esperto. Senão ele não vai brincar, senão ele vai sempre ser o último. Cara, daí esse moleque é uma tralha, velho. Esse moleque é o mais provável de virar atleta, é esse moleque aqui, ó. Não esse aqui. Porque o estímulo que eles têm é muito maior. Então, é um monte de problema que a gente tem que resolver, mas vamos ter que pontuar. Mas, senhor Rafinha, vamos trazer para a nossa realidade. Cara, não adianta de gastar energia com o Lucas André. Né, Fábio? Cara, o Lucas é preguiçoso, velho. Cara, é preguiçoso, não melhora, entendeu? Não adianta, ele não quer, entendeu? gente. É aí que eu falo caso a caso. O Lucas não quer. Caso a caso. E aí, outra coisa, do treinamento. Pô, eu gosto de basquete, cara. Os americanos fazem, cara. Os caras treinam, vamos antes lá, os caras bolinha. Treino de força no dia de jogo. É bolinha. É bolinha, não é que os caras estão lá que Deus... Não é à toa. Não é. Agora, quantos a gente vê nossos bater bolinha lá depois, que é o que a gente sabe que... Só quando a gente pede. Lá no, cara, que a gente tem que pedir, ou a gente tem que programar no treino 15 minutos para que se tenha, entendeu? Aprender a treinar, cara. Vem muito do cara. Isso eu acho que vem muito do cara. Volta a etapa lá, aprender a treinar, Igor. O cara não aprendeu, cara. E como a gente precisa deles hoje, a gente tem que colocar dentro do programa, porque senão eles não vão fazer. Tá. E é da geração também. O treino acaba... Vamos dar um exemplo, tá? Vai das 9 às 11. Não, o cara chega às 5 para as 9 e 11 e 5 ele já está sentado mexendo no celular. Acabou. É isso. Essa é a realidade hoje. E outra, quando a gente fala de alto rendimento, cara, são pequenas coisas. Você tem o macro, que você tem bastante controle e tal, e são as pequenas coisas que vão determinar se o cara vai ser excepcional, né, na curva de Gauss lá, se vai estar lá para a direita ou se vai estar ali na média, cara. Então, por exemplo, já tem vários estudos falando de concentração após o uso de celular, que cai. Se eu estou falando para o cara, né, estou batendo na tecla desde que eu cheguei lá, full concentração durante o treino, quer conversar e bater papo, a hora que o Igor der pausa para vocês na água, vocês vão, tomam água e vão bater papo. Daí relaxa a cabeça, né, para voltar full concentrado.
que a gente consegue se concentrar fisiologicamente em 15 minutos, né? É o princípio do TED Talks. Palestras de 15 minutos. Mais que isso, cara, o cara tá dormindo. Não é isso, Lucas? Na aula. A não ser que seja uma puta de uma aula, mas senão o cara dorme, cara. É assim. E no futebol é igual, você dá pausa. Vocês dão pausa. Vocês não jogam 30 minutos. Cara, jogam 15, 10, 7, para. Relaxa a cabeça, limpa, volta, concentração. Só que isso cansa. Daí o cara tá no celular antes, velho. Não é 100%. Esquece. Hoje à tarde eu dei um treino do Sub-13 lá de uma equipe minha, e tem uns meninos que já jogam há muito tempo. Só que eles têm metade do grupo está em recuperação escolar, coisa que a gente já percebe que eles têm dificuldade cognitiva. Cara, hoje um trabalho que eu fiz lá no 18, eu fiz com eles também, de pegar a bola do chão com a mão para a bola da mão entrar no jogo. Só que ele tinha que falar o nome do amigo dele antes dele pegar a bola. Aí eu perguntei pro menino, cara, por que você não pegou com a mão na hora que você estava apertado ali e chamou o companheiro? É porque eu não vi quem do meu time estava com a bola na mão. Falei, aí brincadeira. Mandei os pais assinarem aquelas cripto cruzada, coisa de memória, tá louco. Coquetel, revista Coquetel. Mas é, Ah, não dá. mas eu acho que é o nosso desafio, na real, né? Se a gente já sabe que tá desse jeito, a gente já sabe, né? O problema tá aí. Então aí a gente chega agora, como que a gente cria umas estratégias de fora o treino, o jogo, Então, inserir uma parte o que o Fábio apresentou aí é uma situação para a gente pensar. Mas agora, acho que o próximo passo é a gente tentar colocar por categoria, por faixa etária, né? Separa. Eu acho que eu mandei separar por categoria. Separa. Entendeu? Quer ver, ó? Entende? A gente pode sentar e fazer, talvez ali de manhã a gente vá conversando e vai fazendo, até a gente, né, chegar num dia que fazer uma outra reunião dessa, assim, pode ser uma próxima, tem? Sim, sim. Não, mas eu digo não só a questão nossa da quadra, assim, eu digo a questão fora. Que nem na Europa, lá para os jogadores inteligentes, lá que os caras já têm aqueles... Na Alemanha, acho que foi o Borussia que começou, que o cara tá no centro, já começa a acender luz, começa a aparecer boneco, ele tem que desmistificar para dar o passe na direção, uma coisa de concentração. Velocidade de reação. Isso. Atividades para a gente fazer que não seja ali no treino, para que eles possam, tipo, durante o dia, fazer alguma coisa também. Entendi. Eu acho que a solução mais prática e rápida que a gente teria é aumentar o tempo de treinamento. Isso era o mais eficiente, né? Mas, de novo, a gente não pode ficar 6 horas ali com o cara treinando. Sim. Então, ele tem que fazer... os caras podem, né? Nem os caras podem. Eles têm que fazer o extra, né, cara, deles aí, senão não vai. Ou talvez como a gente pode colaborar tentar trazer aquilo que a gente vem falando, né? Profissionais de outras áreas que compõem o esporte, né? E agregar com família. Reunião com os atletas e com os familiares. A gente no auditório, São José, que pode fazer isso. Principalmente nas menores mesmo. E isso, lá, psicologia do esporte, então já desde cedo lá, dizer a importância, nutrição, entendeu? Tudo isso faz parte. A gente não tem umas pessoas dessa no dia a dia, mas a gente pode colaborar, acho que é o primeiro passo, sendo dessa forma, entendeu? Porque os atletas passam mais tempo em casa com os pais do que com a gente, cara, né? Então isso tem que vir, vamos pegar um exemplo que a gente tem dificuldade ali, Diegão. O Diego está sempre fora do peso, cara. O Diego ele só se alimenta com a gente quando a gente viaja. Os outros dias ele toma café em casa, ele almoça em casa, ele janta em casa. A gente pode falar com ele, eu já falei com o pai, com a mãe e tal, mas e aí?
A Cris, que é psicóloga do Curitiba. Vou lá cozinhar para ele, cara. Vou lá. Então, a Cris, que é psicóloga do Curitiba, ela, na época, ela era do Atlético, ela dava palestra para as esposas, não para os atletas. Sim. A esposa que cozinhava, cara. Top. Baita ideia, cara. Baita ideia. Pega azar o atleta, cara. Pega a mãe. Se mãe vai comer x-salada todo dia, daí, dinheiro da onde? Ele vai comer o que a mãe dele fizer, cara. Mas talvez seja um primeiro passo para a gente tentar colaborar da nossa parte, fora só o que a gente já faz aí, que é na quadra, que é o pré-treino, pós-treino ali com os atletas, o pai tem dificuldade, a mensagem, a ligação, enfim, isso está no pacote de ser professor, né, treinador, enfim. Mas acho que para colaborar mais ainda, cara. Entendeu? Sim. Pegar assim, um sábado pela manhã, fazer uma palestra, nem que seja no Ney Braga, lá, montar a cadeira, botar o pessoal na bancada lá, pegar som e pau, fazer isso aí. Vou conversar com a Cris. Vou conversar com a Cris. Com a Juliana eu conversei, não dá por enquanto. Cara, ele tá tarefado com o Santos, pegou o Santos feminino lá, também não dá. A Cris está em Curitiba e é daqui, né, cara? Então é mais fácil. Então, cara, vou conversar com ela. Eu acho que a alimentação, né, ainda mais eles que são atletas, entendeu? É fundamental. Aí depois a gente vai para as outras áreas, enfim, a gente pode fazer isso, cara. Entende? Isso a gente pode colaborar com eles, com todos, tá? Não tô falando que é com adulto, com sub-20, com sub-18, não, tudo, todo mundo. Todo mundo. Deixa comigo, vou conversar com a Cris, vamos ver o que ela pode nos ajudar. Eu vou dar uma data, quando eu tiver, se ela puder, a gente agenda uma data assim, todos, a gente tem que estar todo mundo presente também, né? E externar o porquê que a gente está fazendo isso. E aí vai sair dessas ideias aqui, desse nosso bate-papo. Perfeito. Eu acho que a gente só tem a fidelizar mais ainda o que a gente já tem, entendeu? Para que os atletas fiquem conosco mais tempo. E aí, lá na frente, a gente vai ter parâmetro, números, para saber como é que foi essa formação. Porque ele está com a gente desde 10 anos. Já começou lá, tudo bem. Mas está com 10, chegou até o 20. Pô, o cara ficou 10 anos aqui, cara. Pois é. 10 anos. Daí, se não formar, a culpa é nossa. Oi? Se não formar, a culpa é nossa. O cara que fica 10 anos aqui. Marcelo também. Né? A gente sabe que tem que dar e não dá. Aí, como o Rafinha falou ali, me veio na cabeça aqui o Gustavo. O Gustavo apareceu para nós ali com 16 anos. Entendeu? Hoje o teu amigão lá, o Sandro, lá do Carlos Barbosa, me ligou perguntando dele. Amadeu. O Amadeu não tá ali, ele botou uma foto dele ali. Perguntando do Gustavo? Assim, um exemplo, né, Fábio? Começa cedo lá. Ele começou a treinar com a gente ele com 16 anos, cara. E que deu 3 anos assim, era o melhor jogador nosso e se manteve. Eu ainda acho que ele vai dar caldo aí para cima. Mas. Legal, cara. Tem uns fora assim, né, que ele não teve. Acho que ele só jogou bola quando ele jogava com o pai, assim, jogava na torneio, assim, bola. Né? Não teve. Ele aprendeu a treinar essa dinâmica ali com a gente, cara. Nessa rotina de treinamento, aprendeu a ter essa rotina de treinamento. Rotina de treinamento. Mas isso é outra coisa também, Igor. Cara, faça extra, cara. Não adianta. É muito do cara. Não adianta. Oi? É muito do cara também. Ele fazia umas bolinhas depois. Cara, sabe o que tem em comum? Todo jogador de futebol que ele é excepcional, sabe o que ele tem em comum? Todos têm a mesma coisa em comum. Pega uma foto dele de criança, qual objeto você acha para esse moleque? Uma bola, né? Uma bola, cara. Ele dorme literalmente, abraçado com a bola.
Ele está o tempo todo em contato com a bola, são as 10 mil horas, cara. Agora, nossos atletas, tirando o treino ali, onde é que eles têm contato com bola? Não. Entendeu? Sim. Cara, nossa época, você ia treinar, você tinha sua bola, velho, você levava sua bola. Você voltar chutando. Sim, sim. Brigava com o pai para chegar antes, para fazer o jogo sem regra antes. Claro. E brigava quando ele chegava no horário para buscar. É isso. Atrasar. É isso. Então é do extra, cara. Do extra, senão não adianta. Faz o seu extra. Ei, tava pensando uma coisa que me ocorreu agora. O que vocês acham de a gente meio que obrigar esses moleques a lerem o livro do All Blacks lá? Tem bastante coisa legal naquele livro, cara. Cara, o que foi feito ali em 2020 e 2021? Eu emprestei para alguns que quiseram, assim, deixei livre, sabe? Eu levei lá, eu bati foto, assim. Poucos pegaram, né? Ah, me emprestam aqui, me emprestam um e tal. Não forcei, assim, sabe? Mas o que a gente pode fazer, Fábio, talvez acho que partir da gente mesmo, a gente ler e instituir algumas coisas que a gente acha legal e colocar no dia a dia, entendeu? Comportamental. Tá. Beleza. Ou não? Eu vou falar uma coisa, se esses espiarem, lerem esse livro, com certeza eles vão mudar a visão deles a respeito do esporte, viu? Tem PDF? Não, eu tenho ele, se quiser, eu tenho ele papel mesmo impresso, eu levo aí amanhã. Cara, eu tenho... Eu comprei assim, também depois que você falou. Eu tenho ele em e-book, né? Que sacanagem. Eu não consigo compartilhar. O que dava para fazer é ir salvando 2, 3 páginas por dia e mandando para os moleques, cara. Podemos fazer. Isso aí dá para fazer. E joga no grupo lá. Tipo, ó, uma sugestão. Fazemos assim, ó. A gente manda ler, manda mesmo, o primeiro capítulo só. E discute depois com eles. Perde, sei lá. E ver quem vai... Não, a gente manda ler para ler o restante. E aí, quem for pedindo, a gente vai mandando. Fechou. Top. Vamos fazer. Ele desperta o interesse, começa a despertar o interesse. Daí vai. Eu vou fazendo isso, vou salvar o primeiro capítulo e daí depois, na hora que tiver, a gente discute melhor como é que faz. Boa. Vamos induzir. Vamos induzir, cara. Entendeu? Vamos induzir. Isso aí. Bora. E daí vamos deixar assim alinhado, então, talvez esse programa ali, né? Eu coloquei aqui programa para pais, né? Mas é para todo mundo. A gente consegue nutrição, então. E vamos tentar formatar por etapas ali, por idade, né? Categorias, esse programa ali, que dá ênfase por cada idade, para a gente já começar. A gente já está fazendo, mas acho que melhorar o que a gente está fazendo. Eu vou tentar preparar algum materialzinho resumido que é tudo em inglês, cara. Não achei nada em português esse negócio. Eu separo um materialzinho aqui por idade, que a gente tem influência, lógico, né? Não adianta mexer com 3 anos. E depois... Mas a gente faz junto de manhã ali, a gente vai se ajudando. Todo dia ali, uns 10, 15 minutos do treino, uns 10, 15 depois, a gente vai todo dia fazendo um pouquinho. Beleza. Fechou? Fechou, moçada. Top, obrigadão, hein, Fábio. Cara, valeu pelo bate-papo aí. Próximo é o Amadeu. O Amadeu tá cheio de perguntas, mas tá com vergonha? Nada. Não, próximo que apresenta é o Amadeu. Pode ser? Como é a Serra Gaúcha e o Carlos Barbosa? Vai apresentar em francês.
Tá aí nós louco, estamos mortos. capaz. Eu e o Negão, na nossa vez, nós vamos mostrar para vocês como faz XBET, Bet365. F12. Eu vou ensinar vocês como não matar aqueles pé torto que eu tenho lá, que meu Deus do céu. Dá vontade de jogar na parede lá. Olha. Vou fazer uma palestra sobre paciência. Aquela velha história, né, Igor? Limoeira não dá maçã, né? Não dá. Então, Você já viu peixe voar, cara? Peixe não voa, cara. A gente vai passar para ele um quartetinho ali. Maçã, Lucas André, Poterico. Tchê, Passar eu e o Rafinha estamos Fabiano. 2 dias pensando quem vai jogar amanhã. Tinha 2 vagas. Vocês reclamam desses piá aí, cara. O Amadeu recebeu o Nicolas, Guandalini, Luiz. Luiz, cara, meu Deus. E não falou nada, né, Amadeu?